Olá, como vão? Sejam muito bem-vindos. O vídeo de hoje é o primeiro de uma série em que eu pretendo tratar de aspectos jurídicos de nossa presença nas redes sociais. Mas o objetivo não é simplesmente dizer o que é proibido ou o que seja permitido, se eu posso fazer isso ou se eu posso processar quem tenha agido assim ou assado. Não, o objetivo é tentar apresentar o discurso jurídico acerca desta realidade que é a nossa presença nas redes sociais. Como assim, Cláudio? Eu explico. Você, quando acessa uma rede social, quando tem esse contato e essa vivência, tem uma explicação acerca do que seja isso. Tem uma descrição dessa realidade. Se alguém te perguntar do que se trata, você terá o que dizer, pois o direito também tem. O direito, antes de aplicar as regras, tenta enquadrar os eventos, os objetos, os sujeitos aos quais as regras devam ser aplicadas. E a ideia deste vídeo ou desta série de vídeos, em que esse é o primeiro, é o de trazer essa descrição jurídica de modo acessível, porém, ao mesmo tempo, tecnicamente rigoroso. Pois bem, se você é um super, hiper, poli, mega, maxi, ultra, thunder, master doctor of comparative imperial law, então talvez esse vídeo não seja para você. Como eu ia dizendo, o direito, antes de aplicar as regras aos fenômenos que pretende reger, traz uma descrição destes fenômenos. E isso, embora pareça algo óbvio, tão óbvio que nem paramos para pensar acerca disso, não é uma construção tão simples assim. Por exemplo, se eu fizesse o desafio, a partir de agora você tem que estabelecer o direito para substituir todo o direito vigente. Por onde você começaria? Artigo 1º. Pois bem, o direito se vale de algumas categorias que são fundamentais na descrição dos fenômenos que pretende reger. E estas categorias, em regra, são as categorias tratadas na teoria geral do direito. Nessa teoria geral, a relação que temos com as prestadoras de serviços de internet, que denominamos redes sociais, é qualificado como sendo uma relação jurídica. Veja, existem regras que dizem como, até certo ponto, devemos nos portar em sociedade. Estas regras se aplicam de modo geral, mas quando agimos no âmbito de uma rede social, para além das regras previstas para a convivência social em geral, há algumas regras que decorrem da relação jurídica estabelecida entre o provedor de serviço de internet, a que denominamos redes sociais, e nós, que somos os usuários dessas redes. De modo que o direito incidente em nossa atuação no âmbito destas redes é o direito que rege a sociedade em geral, mas também é um conjunto de regras que decorre desta relação jurídica que temos com as prestadoras deste serviço. Então, a primeira ideia ou a primeira noção jurídica para que possamos entender o enquadramento das redes sociais é a noção de relação jurídica. A doutrina jurídica desenvolveu uma teoria acerca de como nascem, surgem, se modificam ou se extinguem as relações jurídicas. E a teoria que explica esses eventos é a chamada teoria do fato jurídico. É uma teoria que apresenta uma tipologia dos eventos relevantes para o direito, dentre os quais
está lá prevista a figura do contrato. Contrato, que seria um evento jurídico caracterizado por um acordo de vontades. Então você teria pelo menos duas partes manifestando vontade no sentido de anuir, de concordar com aquelas obrigações decorrentes daquele acordo. Vejam, uma coisa é o contrato, outra coisa é a forma que esse contrato apresentará. Eu já tive a oportunidade diversas vezes de estar discutindo um problema jurídico, às vezes para responder uma pergunta, às vezes no exercício da advocacia, e aí eventualmente eu questiono a pessoa, e o contrato? Você tem o contrato? Quando vocês contrataram? Aí a pessoa fala, não teve contrato, não, foi tudo de boca. Veja, essa é uma confusão entre o que seja o contrato e o que seja a sua forma. O contrato decorre do acordo de vontades. A forma diz respeito a como essa manifestação de vontade aparece. Veja, em regra, no direito brasileiro, a forma dos negócios jurídicos e também dos contratos é livre. Só não será livre quando a própria lei disser. Nesse caso, a forma é tal, como, por exemplo, nos contratos de alienação de imóveis de considerável valor. Já em se tratando de outros contratos para os quais a lei não proíba uma forma ou não exija uma forma, a forma é livre. Veja, o exemplo daquilo que acontece quando contratamos uma compra e venda de comida em um self-service. Muitas vezes a pessoa não diz nada. Se fosse um ogro, o ogro entraria na fila, aí pegaria lá a comida, aí colocaria a comida lá no peso, aí apareceria lá o peso, deste peso decorreria o preço, a pessoa daria para ela um papel com o preço, o ogro diria e iria comer. Ele não disse nada do ponto de vista das palavras, mas os atos demonstram uma manifestação de vontade, que é a vontade de adquirir aquela comida por aquele preço, de acordo com a pesagem realizada. Portanto, quando você ingressa em uma rede social, o que há ali é um contrato pelo qual a rede social diz as regras por meio das quais ou de acordo com as quais o serviço será prestado, é aquilo que costumamos chamar de termos de serviço, e por outro lado você concorda com a utilização de informações a seu respeito e outros dados que você cede à rede social. Bom, em regra, são esses os termos. E a anuência. Você vai lá e manifesta a sua vontade, de modo que a relação jurídica entre as administradoras, as prestadoras de serviços de redes sociais e seus usuários é uma relação jurídica que decorre de um contrato. Agora, o que mais nós podemos dizer acerca desse contrato? O direito, além de estabelecer uma série de classificações acerca dos negócios, fatos, atos, eventos jurídicos, também tem algumas classificações e distinções acerca dos contratos. Originariamente, a ideia de um contrato era para aquela hipótese em que uma parte tinha uma intenção, tinha um objetivo, por exemplo, vender um bem. E a outra parte também tinha um outro objetivo que era diverso, porém que se combinava com o objetivo do anterior. Por exemplo, comprar este bem. E essas duas partes, com estas vontades que poderiam se combinar, estabeleceriam os detalhes, no caso de um contrato de compra e venda, o preço, a forma de pagamento, etc. Na ideia tradicional, o contrato decorreria dessa negociação entre as partes. Todavia, hoje,
a generalidade dos contratos em que estamos envolvidos não nos dá essa oportunidade. Veja só, o seu contrato com a prestadora de serviço de telefone, de telefonia. Você não teve a oportunidade de discutir as cláusulas. Eles lhe disseram, existem esses planos, e você aderiu. O mesmo com a prestadora de serviço de energia elétrica, o mesmo com a generalidade das contratações. Hoje, não costuma haver uma negociação acerca das cláusulas dos contratos. O que há é que os contratos são praticados de modo massificado e as companhias apenas colocam lá as cláusulas. Consumidores como nós podem aderir ou não. Dificilmente ou quase nunca podemos discutir os termos das cláusulas contratuais. Dito isso, a doutrina já reconhece a existência desta realidade e qualifica os contratos em que uma das partes meramente é levada a aderir como sendo contrato de adesão. O contrato que resulta na relação jurídica existente entre as prestadoras do serviço de redes sociais e os seus usuários é um contrato de adesão. E o fato de ser um contrato de adesão resulta em que determinadas regras devam incidir sobre esse contrato, notadamente regras referentes à interpretação das suas cláusulas. Isto porque, se uma das partes não teve escolha, se uma das partes simplesmente teve que aderir, e não venha me dizer que havia a escolha por não aderir ao contrato, porque em certas situações não há essa escolha. Não há a escolha de não aderir ao contrato da companhia de saneamento básico. Não há a escolha de não aderir ao contrato da companhia de fornecimento de energia elétrica. E para casos assim, a lei prevê, especialmente para os consumidores, mas para os contratantes em geral, a interpretação de cláusulas de acordo com parâmetros mais favoráveis à pessoa que adere. E até agora é isso. Vamos ficando por aqui nesse primeiro contato, essa primeira conversa acerca da relação jurídica que temos com as redes sociais. Mas até agora já falamos sobre o fato de que se trata de uma relação jurídica, que essa relação jurídica decorre de um contrato e que esse contrato é um contrato de adesão. No próximo vídeo, vamos entrar em alguns aspectos acerca de como esse contrato deve ser interpretado e aí sim entraremos no tópico de alguns abusos que costumam ser cometidos pelas redes sociais. Mas por enquanto é só. Obrigado por assistir, um abraço e até a próxima.